no capítulo de número 1. A perspectiva bíblica, livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1. Glória a Jesus. Meu coração está batizado com uma revelação bíblica. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Glória a Jesus. Nós vamos ler apenas 2 versos da palavra de Deus. O verso 1 e o verso 2, e bastará. A minha tradução diz assim: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando invocarei e tu não me escutarás? Ainda que eu grite violência e tu não salvarás. Amém? Pode assentar. Irmãos, eu quero, como de costume, dar um tema ao sermão que eu vou pregar nesta noite, com muita responsabilidade e propriedade. Deus proporcionou para nós nessa noite, com o tema O Cântico do Luto. Diga comigo, o Cântico do Luto. Esse é o tema que Deus vai falar conosco nessa noite. Mas antes de nós lançarmos luz sobre a totalidade do texto, capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, no qual será a perspectiva da revelação de Deus nessa noite, eu preciso pactuar com vocês algumas advertências ou algumas considerações que permeiam hoje no reduto da igreja. Com muita propriedade, esse sermão será pregado para nós entendermos qual é o contexto que vem acontecendo hoje no cenário ou no reduto do cristianismo, ou propriamente no reduto da igreja. É preciso que entendamos que o que vem acontecendo hoje no cenário da igreja é preciso ser visto com óculos espirituais. A olho nu, nós não vamos conseguir compreender o que vem acontecendo hoje no chamado reduto do cristianismo, ou no reduto da igreja chamada igreja moderna, ou da igreja pós-moderna. A minha preocupação como pregador da palavra de Deus, como leitor das Escrituras, e como aquele que enxerga a Bíblia, à luz da Bíblia, as vertentes que são eminentes para a guinada da igreja nesse século presente, é fazer uma leitura do que vem acontecendo hoje no cenário do cristianismo. Isso é preciso ser visto de modo que nós possamos entender o que vem acontecendo hoje, de forma em que, conforme a gente olha para a igreja, a leitura que façamos seja vista à luz da Bíblia. Logo nós vamos compreender que estamos vivendo hoje, na chamada igreja moderna, um tempo de intensas crises espirituais. Não é preciso ser um grande estudioso da Bíblia para compreender que nós estamos vivendo dias de intensas crises existenciais, crises espirituais, e que os dias são tenebrosos, um caos está estabelecido na igreja, na chamada igreja moderna, e esses dias são tão tenebrosos que a igreja, de um certo modo, ela patina espiritualmente ao invés de guinar conforme a nossa ordenança na pregação do Evangelho. Então, quando nós olhamos para o cenário dessas crises existenciais que está hoje no reduto da igreja, nós precisamos permear e pactuar com algumas verdades que vêm sido hoje alastradas, debruçadas sobre o cenário da igreja. Quando nós vemos muitas igrejas que abraçaram o falso evangelho, sucumbiram no reduto dela, do cristianismo, o verdadeiro evangelho genuíno, e desta forma que elas abraçaram o falso evangelho, chamado de outro evangelho, naturalmente elas também sucumbiram à fé do evangelho genuíno. A primeira preocupação que temos antes de eu descortinar a revelação do texto
é que essas crises existenciais tenebrosas que nós temos vivido hoje no cristianismo, se dá pelo fato de que muitas igrejas, além de terem debruçado, abraçado o outro evangelho, no reduto da igreja chamada igreja moderna, ela fez com que o evangelho, também chamado evangelho genuíno, sucumbisse do nosso meio. E essa é uma preocupação muito vital da igreja, que devamos enxergar isso como uma preocupação que migra a fé da igreja, esfria a igreja e tira os princípios e os valores que foram construídos ao longo dos anos. Outras igrejas tropeçam, debruçam sobre o pragmatismo e o sincretismo religioso e, em razão disso, professam uma falsa fé. E quando essas igrejas estão debruçadas sobre o chamado pragmatismo, o sincretismo religioso, a mistura de crença que está no seio da igreja hoje, naturalmente ela da mesma forma processa uma falsa fé. Desse mesmo modo, a igreja, em vez de ela crescer na sua ortodoxia bíblica, ela diminui, esfria-se espiritualmente. A nossa preocupação é olhar que essas igrejas que estão tropeçando e debruçando sobre esse chamado sincretismo ou esse pragmatismo religioso que se alojou dentro da igreja, a nossa preocupação é como nós vamos, de um certo modo, fugir desta realidade que a igreja tem vivido hoje. Outras ainda associam uma igreja a um mercado religioso, manipulando a fé dos menos entendidos. E a nossa preocupação com essas igrejas que associam a igreja a um mercantilismo religioso, associando e manipulando a fé daqueles menos entendidos, faz com que muitas pessoas passem naturalmente a professar uma fé que não é genuína. Essas mesmas igrejas que estão manipulando o evangelho, associando e manipulando, debruçando sobre essa falsa fé, faz com que essas pessoas mal entendidas do evangelho abracem também essa falsa fé e negativamente nesse cenário, no reduto da igreja, elas permeiam por uma fé que não é naturalmente genuína. Eu preciso compactuar isso com vocês para nós entendermos qual é a preocupação de Abacuque aqui no capítulo. Há ainda outras igrejas que propagam amor, mas desviam naturalmente o caráter. Elas pregam o amor de Deus a todo tempo, naturalmente fazem até obras de caridade, parecem ser uma igreja com traços da igreja primitiva, mas elas têm traços de desvio do caráter. E essa é uma preocupação, porque essas igrejas que ao mesmo tempo processam o amor genuíno, o árduo amor que há em Deus e que é transliterado para nós, e nós naturalmente transferimos isso para a igreja e para o próximo, ela desvia o caráter ao mesmo tempo, propagamos o amor e desviamos o caráter. E isso, diante do contexto social, há uma ruptura, porque as pessoas têm olhado para a igreja hoje como uma igreja perfeita, naturalmente. Antigamente as pessoas viam a igreja como uma igreja santa, uma igreja que não tinha defeito, uma igreja que não tinha ruptura, uma igreja que naturalmente era uma igreja que tinha os traços celestiais. Hoje ela desviou-se do caráter, e por causa de muitas igrejas que debruçaram, tropeçaram na fé, desviando-se do caráter, dos valores contidos na palavra de Deus, naturalmente a igreja perdeu os seus valores que foram construídos na história, aquilo que nossos pais da igreja construíram no passado. E a preocupação é que esse desvio de caráter tem feito com que muitas igrejas perdem a sua verdadeira identidade. Muitas igrejas têm perdido a sua verdadeira identidade, dos seus valores, dos seus atributos morais, dos seus atributos éticos, e a igreja, no reduto do cenário do cristianismo hoje, tem visto com óculos naturalmente que o mundo não enxerga a igreja como enxergava antigamente. Então qual é a preocupação que temos aqui, que eu preciso pactuar com vocês? Outras ainda, elas professam uma ortodoxia bíblica, dizem que pregam a Bíblia, mas ao mesmo tempo são liberalistas. Pregam um verdadeiro evangelho que se diz genuíno, mas ao mesmo tempo pregam uma teologia do liberalismo. Tudo pode. Absolutamente aquilo que não podia no passado, agora pode no reduto da igreja. Então essa mesma igreja que antigamente tinha uma doutrina que era ortodoxa, de um princípio de valores, construído por os grandes pais da nossa igreja, desde o protestantismo,
naturalmente, passando pela reforma após reforma, até os dias atuais da chamada igreja moderna. Mas o que aconteceu nesse reduto é que muitos continuam professando a ortodoxia bíblica, dizem que pregam o verdadeiro evangelho genuíno, mas ao mesmo tempo são liberalistas. Eles professam uma fé daquilo que a Bíblia diz que antigamente não podia, mas que agora pode. Tiraram alguns valores que eram contidos na palavra e trocaram por alguns valores que hoje, naturalmente, passaram a ser valores que não são mais éticos. São valores que não são mais morais para a igreja. A igreja do passado tinha no permeio dela 3 princípios: a ética, os valores e a moralidade. Só que com o passar do tempo, muitas igrejas tiraram do seu reduto, a ortodoxia bíblica, implantaram um sistema dentro da igreja, de que as pessoas vêm para a igreja, elas podem continuar do mesmo modo em que vieram. Isso é o liberalismo. E isso é intolerável para uma igreja que tem ortodoxia bíblica, como a nossa igreja Assembleia de Deus Sansei. Isso é intolerável para as igrejas que aprenderam valores, que fomos criados em base bíblica, numa doutrina bíblica, com conduta, com moral, com ética, com valores absolutos e com princípios celestiais. O problema é que estão fazendo da igreja um verdadeiro reduto de liberalistas que acham que a igreja simplesmente é algo que eles podem fazer o que bem querem. A igreja tem um dono. E esses homens o que estão fazendo com a igreja vão pagar um preço absoluto caro. Porque os crentes da atualidade, dos dias de hoje, nós estamos sofrendo essas consequências daqueles que são irresponsáveis pelos princípios bíblicos. Esses valores que estamos perdendo, os princípios que estão ficando para trás, são por causa desses liberalistas irresponsáveis, que tinham até uma ortodoxia bíblica válida, mas que no decorrer do tempo se desviou-se do caráter. Então a nossa preocupação hoje, a nossa preocupação como uma igreja sadia, como uma igreja que tem valores, uma igreja que tem princípio, é olhar para o que vem acontecendo nesse cenário e fazer uma autoanálise de nós mesmos, de como estamos adorando, de como estamos prestando o nosso culto solene a Deus, de como é a nossa solenidade espiritual. Há ainda outras igrejas que professam o verdadeiro evangelho, mas como uma larva de vulcão e erupção, propagam as heresias em cima dos púlpitos das nossas igrejas. A minha preocupação nessa noite não é pregar uma palavra para você que vai animar você num contexto de crise espiritual, ou de pós-pandemia, ou até de pandemia. A minha preocupação nessa noite é você entender porque não há mais avivamento na igreja. Porque há tantos crentes frios e apáticos no reduto da igreja. A minha espiritualidade é a minha própria identidade. E eu não posso perder isso, embora esteja acontecendo tantas coisas irrelevantes no reduto da igreja. Aqueles que espalham umas heresias, que propagam umas heresias como uma larva de um vulcão em erupção, e dizem que estão pregando o verdadeiro evangelho, mas ao mesmo tempo, paralelamente, de uma forma até paradoxal, pregam o verdadeiro evangelho, mas ao mesmo tempo espalham heresia, confundindo a mente dos mais indoutos ou até mesmo dos menos entendidos. Então qual é a nossa preocupação, até você que está vindo a essa igreja pela vez primeira? Você precisa entender que evangelho não é aquilo que estão propagando por aí. Não é esse rasto de heresias que estão propagando por aí, que estão confundindo a mente das pessoas. É um misticismo que tem dominado a mente das pessoas, que os crentes não sabem mesmo a que tipo de Deus que eles estão adorando, nem que tipo de culto que estão servindo a Deus. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. A nossa celeridade, o nosso culto solene dos dias atuais não tem agradado a Deus. Eu passei a madrugada hoje por cerca de 3 horas orando em cima desse sermão. E sabe o que Deus falou comigo? Eu não tenho me agradado da solenidade da chamada igreja moderna. Eu não estou recebendo o culto de vocês. Deus falou comigo, pastor, e eu preciso compartilhar isso aqui nessa noite. Que tipo de culto que nós estamos prestando a Deus? Que tipo de adoração solene é essa que não sobe até Deus?
Que tipo de solenidade é essa de um culto dominical em que a adoração não faz Deus se levantar do trono? Que tipo de solenidade é essa que não consegue agradar simplesmente Deus no seu alimento, que é a adoração, conforme o Salmo 138, que diz que Deus se alimenta da adoração? Se nós não temos a capacidade espiritual de adorar a Deus, de pelo menos agradar a Deus com a nossa solenidade, em que mais iremos adorar, uma vez que somos inteiramente corrompidos de natureza? Precisamos rever que tipo de culto que estamos adorando, que tipo de cântico que estamos cantando, que tipo de pregação que estamos pregando, que tipo de oração que estamos fazendo. É preciso rever. Há ainda outras igrejas que associam a igreja a um palco de diversão, onde o entretenimento, onde a música e a dança substituiu a palavra de Deus, e acham que estão prestando a solenidade. Eu fui numa igreja esses dias pregar, cantar e dançar durante 2 horas, e o infeliz me deu 10 minutos para pregar a palavra de Deus. Eu só não levantei de lá e fui embora por questão ética. Estão fazendo da igreja achando que é palco de diversão. Pregadores que se vestem como palhaço, sobe em cima do púlpito, agrada mais o povo do que o próprio Deus. São pregadores, hoje os chamados pregadores que estão pregando por aí, aqueles que mais alimentam o ego do que penetram na alma. A palavra de Deus, ela é uma ferramenta que deve penetrar na alma, entre a medula dos ossos, entre a espinha ortodoxal do corpo humano. Se ela não penetrar lá, não é culto, não é solenidade. Há uma geração de pregadores coxos que estão se levantando nesses dias atuais, que mais faz cócega no ouvido dos crentes do que propagam o evangelho da salvação. Como é que nós vamos ter avivamento da igreja desse jeito? Como é que nós vamos propagar o verdadeiro evangelho com tantas rupturas que há no seio da igreja? Se for para você subir aqui, você que é pregador, você que é obreiro aqui da igreja, se for para você subir aqui despreparado, não suba. Porque até a minha pregação, ela tem que agradar a Deus. Porque no dia que eu perceber que a minha pregação não está agradando a Deus, eu não prego. Se for para você subir aqui e não adorar a Deus com a alma, não adore. Porque o dia que a tua adoração não adorar a Deus, em vão ela será. Então nós precisamos rever, gente. Vamos fazer uma análise, que tipo de culto que nós estamos fazendo no último dia. Eu estou como o profeta Abacuque, eu estou transtornado com o que está acontecendo na igreja. Deus me atormenta todos os dias quando eu leio a Bíblia. Eu sou atormentado quando vou pregar o evangelho, porque eu estou como o profeta Abacuque. Eu estou tentando entender o que é que está acontecendo no seio da igreja, porque a igreja em que eu nasci, em que eu fui batizado, no batismo tríplice do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é a mesma. Não é. Não é. Há ainda aqueles que, vestidos de uma máscara, deturbam o evangelho, transvestidos de uma máscara falsa, deturbam as escrituras, pegam um texto bíblico isolado e querem fazer o povo entender aquilo que não pode ser entendido. Estão deturbando o evangelho de tal maneira que o povo está entrando na igreja saindo mais confuso do que entrou. Nós temos ouvido pregações nos dias atuais que nem um exegeta hermenêutico como Agostinho é capaz de entender o sermão que ele prega. É tanta confusão mental, é tanta pregação confusa, é tantos cânticos que você não entende a letra. Como que um culto assim vai agradar a Deus? Como que um culto assim pode ter traços de adoração solene a Deus? Nós precisamos rever os nossos conceitos do que está acontecendo. Precisamos urgentemente, porque um caos está estabelecido na igreja. E qual é o primeiro passo que nós vamos dar para que essa ruptura espiritual seja cessada na igreja? Há uma ruptura no seio da igreja. Pessoas apáticas, frias, desprezíveis, pessoas que não têm mais audição, não têm mais visão, elas não conseguem entender o que é um culto e nem como prestar um culto. E
E aqueles que dizem que o que importa é estar na igreja. Não é, o que importa não é estar na igreja. O que importa é como saber ser igreja. A minha preocupação é como? Abacuque é o profeta que canta na noite. O cântico de Abacuque aqui não é um cântico de júbilo. É um cântico de fúnebre, é um culto fúnebre que ele está prestando. É uma oração fúnebre que ele está fazendo. Abacuque está alarmado. Porque os seus dias eram os mesmos dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele é o profeta que canta na noite. É durante a noite que ele vai cantar esse cântico fúnebre. E por isso que o tema do meu sermão nessa noite é o cântico de luto. Abacuque estava em luto pelo que estava acontecendo nos seus dias. A violência predominava, a corrupção política dominava de tal modo a ponto da espiritualidade do povo se declinar. Qual é a preocupação de Abacuque aqui? É com a espiritualidade do seu povo. Ele estava preocupado com o tipo de espiritualidade, que tipo de culto que Israel estava servindo. É o profeta que ao mesmo tempo está alarmado com o tempo de crise que o povo estava vivendo. Pastor, eu louvo a Deus porque ainda existem pessoas que se preocupam com o contexto do culto. Como o profeta Abacuque estava alarmado com os seus dias, devemos do mesmo modo hoje ficar alarmado com o que vem acontecendo. Eu vou dizer algo para vocês: o diabo tem lutado com punhas de ferro e com pulmões de ferro para esfriar a igreja nesse tempo atual. A arma mortal de Satanás nos dias atuais não é tirar você da igreja, é você ficar dentro da igreja, apático, frio e simplesmente não entender a palavra de Deus. Essa é a arma do diabo. Antigamente ele tirava os crentes da igreja, hoje ele não tira mais, ele quer que o crente fique dentro da igreja, mas sem entender a Bíblia, sem entender o contexto, sem prestar um culto solene a Deus. E ele tem lutado com armas infernais, e os pulmões do diabo fervem para que a igreja continue do mesmo modo em que ela está. Se depender de mim, ele está perdido. Se depender de mim, ele está perdido, porque eu estou entendendo o que está acontecendo no seio da igreja. E isso não é do meu intelecto, não. Isso é coisa que o Espírito de Deus fala comigo. E ele também fala com você, porque você também tem o Espírito de Deus. A igreja não é lugar de resolver problema. A igreja é lugar de prestar um culto solene a Deus. Ou o nosso culto agrada a Deus, ou o nosso culto não agrada. E o culto que não agrada a Deus, Deus não recebe. A prova disso está em Malaquias capítulo 2. Nunca vos receberei o culto solene que vos tem prestado, porque vos tem prestado com um coração de pedra. O culto precisa ser recebido. O culto precisa ser, ao mesmo tempo, entregue a Deus como ato de adoração. Aliás, você sabe o que significa culto? É só você orar no original. É inclinar-se, é render-se por inteiro, é dobrar-se inteiramente. Essa é a minha preocupação, é a mesma do profeta Abacuque. Veja o que ele diz no capítulo 1 ainda, na perspectiva bíblica do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Invocarei e tu não me escutará. Qual é a preocupação do profeta aqui? O profeta está tão alarmado com a crise espiritual do seu povo, que a sua alma secou de aflição, sucumbiu, a sua alma está sucumbida. Ele quer que a todo tempo Deus mude o quadro da história da crise espiritual que Israel estava vivendo. Ele não estava preocupado com a crise política tão somente, nem com o contexto social que estava acontecendo. A preocupação vital, eminente, emergente de Abacuque era com a crise espiritual. Olhe para cá, você pode ser o que você quiser, mas se você não estiver bem espiritualmente, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Preocupe-se com todas as coisas que você quiser, desde as materiais fúteis às mais infúteis, mas se a sua espiritualidade não estiver no prumo, você não vai conseguir prestar um culto solene a Deus. Abacuque está alarmado, porque o declínio do caos de Israel afundou-se inteiramente, que secou-se. Ele está alarmado, tão aflito, porque ele quer que a espiritualidade do povo seja restaurada.
Olhem para cá para vocês entenderem qual é o contexto da revelação aqui. Nós temos duas formas de chamar a atenção de Deus. A primeira é pelo modo em que nós vamos prestar o nosso culto. A segunda é pela forma que Deus recebe o culto. Porque uma vez, uma é simultânea da outra e é paradoxal. Se Deus não recebe o culto, a mesma forma que Ele não recebe o culto, também não tem avivamento, também não tem poder, também não tem unção, também não tem manifestação, também o culto não tem graça. Nós nos tornamos uma solenidade vazia, e Deus não recebe culto vazio. Deus não recebe. O problema de Israel, além da rebeldia de um povo ser rebelde, as crises existenciais de Israel foram quando eles deixaram de oferecer o culto solene e genuíno. Todas as vezes que Israel misturou o culto solene com outros deuses, veio a crise espiritual. O culto precisa ser puro na sua integridade. Como dizia Agostinho, a alma precisa estar pura para que Deus receba o nosso culto. A alma precisa estar vazia das sentenças materiais. A alma precisa estar consternada, assim como o útero do seio da igreja deve estar batizado com o recebimento das torrentes do Espírito. Nós precisamos entender que quando entramos no culto, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, senão Deus não recebe o nosso culto. O problema de Abacuque é que Israel queria ser restaurado, mas não queria abandonar os deuses, e a crise existencial instaurou de tal modo que o caos chegou. Como é que Deus vai receber um culto? No reduto da igreja contemporânea hoje, da chamada igreja moderna, como é que Deus vai receber um culto tão superficial, que até a palavra que é pregada, a palavra que é dele, que é pregada, é deturbada? Como é que Deus vai receber um culto que até a adoração solene que fazemos através da música, da dança, do cântico, não consegue ao mesmo tempo agradá-lo? Deus não vai retribuir, gente, para nós os anéis celestiais que Ele tem para nos proporcionar. E o diabo sabe exatamente disso. E ele tem usado essas armas para contornar a igreja pelo caminho do atalho. E o evangelho não tem atalho, a igreja não tem atalho. O atalho, o único que a igreja tem é a palavra de Deus. Não existe outro elemento que pode substituí-la. E nós precisamos ver isso com um óculos sagrado, gente, o que está acontecendo na igreja. Não adianta a gente orar para Deus trazer avivamento, ou para Deus encher a igreja, ou para Deus salvar na igreja, sendo que o culto não está agradando a Deus. Se o nosso culto não agradar, o nosso culto será vão. A preocupação de Abacuque é essa, ele está contornado, ele está aflito, a sua alma está sucumbida de aflição, porque ele quer que Deus restaure. Há alguns aspectos aqui dentro do profeta Abacuque, do capítulo 1, alguns aspectos que precisam ser compartilhados aqui, para a chamada igreja dos dias de hoje. Esses aspectos também atormentou o profeta. Por que o Abacuque estava atormentado? Quando ele dizia: até quando, Senhor, até quando? Eu clamarei e tu não me responderá. Isso é um grito de quem está atormentado espiritualmente, ele quer resposta. Só que ele ora, e Deus não responde. Ele clama e Deus não responde. Ele sobe na torre de madrugada, olha da torre lá de cima para a crise que está instalada em Israel, e Deus não responde. E sabe uma coisa que é terrível quando Deus quer castigar? Deus faz três coisas. Primeiro, ele não ouve. Segundo, ele não responde. E a terceira, ele fica em silêncio, que é simultâneo uma à outra. E uma coisa que atormenta o crente é quando ele quer a resposta e Deus não fala nada. Aí nós ficamos atormentados. E por que Abacuque está sucumbido? Por que a sua alma está aflita? Porque ele clama e Deus não responde. Ele ora e Deus não responde. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não parece que está acontecendo isso nos dias atuais hoje? Vocês pararam para pensar? Vamos pensar racionalmente? Vamos pensar de forma racional? Não parece que está acontecendo isso no seio da igreja hoje? Parece que a gente ora e Deus não ouve. Parece que a igreja canta e Deus não ouve. Parece que nós estamos adorando e Deus nos esqueceu. Há uma ausência profunda. Então qual é o primeiro aspecto aqui que atormenta o profeta? A ausência de Deus.
Ele está atormentado pela ausência de Deus, porque Israel estava acostumado, todas as vezes que eles entravam em crises, Deus entrava em ação, com a sua metodologia ativa, ele entrava em ação e resolvia. Só que no dia do profeta Abacuque, aqui Deus cessou, calou, 700 anos sem falar com a nação. E aí veio a ausência da crise. Abacuque está atormentado pela ausência de Deus. Gente, ele clama e Deus não responde. Ele ora e não tem resposta. Parece que é o mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje, pastor Michel. A gente prega, parece que a mensagem não tem efeito. A gente ora e parece que Deus não ouve. Gente, nós estamos atormentados e não estamos percebendo. É só quem não é espiritual que não entende isso. Será que vocês não entendem que nós estamos diante de uma superficialidade muito profunda? E que nós precisamos mergulhar mais profundo nas raízes de como resolver esse problema. Há uma ausência profunda de Deus. Sabe qual é a imagem que eu tenho? É que parece que Deus nos esqueceu. Eu fico com a impressão que parece que Deus nos esqueceu. Parece que Deus não está mais presente no nosso meio. Alguém aqui já teve essa percepção? Será que eu sou o único que tenho percebido que nós temos uma ausência muito profunda de Deus nesse tempo presente? Isso também tem me consternado de tal modo que eu estou como o profeta Abacuque, eu estou aflito. A minha alma está gritando dentro de mim. Há um grito intenso dentro de mim, que parece que por mais que a gente ora, Deus não se inclina mais no trono. Parece que os nossos cânticos não faz mais Deus se dobrar sobre os parapeitos do céu, para ouvir o nosso cântico de adoração. Será que só eu tenho tido essa percepção? Que é uma ausência de Deus profunda? Será que só eu e o profeta da perspectiva bíblica aqui compreendeu isso? Há uma profundidade muito vazia dessa ausência de Deus. Parece que Deus não se inclina mais para nos ouvir glorificando. Parece que Deus não se inclina mais para nos ver adorando. Parece que Deus não se inclina mais quando nos reunimos aqui no culto dominical, no pleno domingo do culto da família. Parece que Deus não nos vê mais. É uma ausência muito profunda de Deus. E essa ausência ela é mútua, ela é coletiva. A gente consegue perceber na imagem das pessoas no culto, no cristianismo de modo geral. Parece que Deus se esqueceu de nós. Eu fico com a impressão que Deus não nos vê mais. Parece que Ele se escondeu de nós. Parece que Ele se escondeu de nós, conforme está em Isaías 64:7. Porque se escondeste de nós o teu rosto, Deus não nos vê mais. Quando Deus ocultou a sua face de Israel, Israel ficou atormentado. E nós estamos vivendo esse tempo nos dias de hoje. Parece que Deus se escondeu de nós. Parece que Deus se isolou de tal modo que Ele sentou-se no trono, assentou-se no trono, amarrou-se com correntes divinas e diz: daqui nem me tira, agora não falo mais nada, não vou responder mais o meu povo, e eles vão ficar atormentados pela minha ausência. E esse é o contexto que a gente tem vivido nesses dias atuais. Há uma intensa ausência de Deus no seio do cristianismo. O segundo aspecto que o profeta está clamando aqui e que está atormentando ele é a falta de arrependimento de Israel. Ele quer que o povo se arrependa, mas quanto mais ele ora, mais Israel se afasta. Quanto mais ele sobe na torre, mais Israel se afasta. Você já percebeu que isso está acontecendo no seio da igreja? Que quanto mais a gente ora, parece que mais as pessoas estão distantes de Deus. Percebeu isso? Você já teve essa percepção? Parece que quanto mais a gente busca para as pessoas se arrepender, mais elas se afastam de Deus. Essa é a angústia de Abacuque, a falta de arrependimento. A pergunta a ser feita aqui nesse texto é o seguinte: o que nós vamos fazer para atrair a atenção divina nesses dias atuais? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para atrair a atenção divina nesse tempo atual? A atitude mais nobre a ser feita é se arrepender. O arrependimento deve ser algo que deve estar enraizado no útero da igreja. Se não houver arrependimento, o culto solene também não é recebido. Se não houver arrependimento, não há essência no culto. O arrependimento deve estar enraizado no útero do cristianismo, ou Deus não recebe o nosso culto.
Abacuque só quer que o povo se arrependa. Ele só quer que haja arrependimento. O arrependimento corrige os desvios da espiritualidade da igreja. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. O que corrige os desvios espirituais da igreja não é doutrina, não é costume. O que corrige os desvios espirituais da igreja é o arrependimento. Israel está tão desviado que eles não conseguem desviar-se. Os desvios que há dentro de Israel não conseguem ser corrigidos pelo arrependimento, porque eles não se arrependem. E esse é o clamor do profeta Abacuque. Essa é a sua estagnação diante do contexto. Ele sofre, ele está penalizado, ele está com o coração contristado, a sua alma está perturbada. O seu cântico aqui é de luto por causa da espiritualidade da igreja. E o que nós precisamos fazer? O que é que nós vamos fazer, gente, para que Deus possa mudar esse quadro do que temos vivido hoje? Além de nos arrependermos do que precisa ser feito, eu tenho aqui 7 pontos que poderíamos fazer para atrair a atenção de Deus, para que Deus mude esse quadro. Eu vou falar só sobre mais um. Falei sobre arrependimento, eu vou falar só sobre mais um, porque eu considerei que esses 2 são fundamentais. Além do arrependimento, para que Deus restaure a nação nesses dias atuais, além do arrependimento só tem mais um: é a primazia da palavra. Não tem outro alimento. No dia em que nós deixarmos de arrependermos, de se arrepender, e o dia que nós deixarmos de ler as Escrituras e ter ela como primazia absoluta, nós não seremos mais aqueles que iremos atrair a atenção de Deus. A primazia da pregação depois do arrependimento é o fator primordial para que haja avivamento, porque o arrependimento é genuíno e gerado pela pregação da palavra. Não existe outro elemento que vai substituir. A palavra é o elemento que produz o arrependimento. E por isso Abacuque, vou provar isso para vocês agora. Abacuque, quando ouviu a voz de Deus, ele diz assim: ouvir a tua voz, Senhor, e temi e tremi. Então como é que vai acontecer a restauração? Quando ouvirmos a palavra de Deus. Existem 2 formas de ouvir. Quais são? A primeira é a audição superficial. Eu ouço e não faço a compreensão daquilo que eu ouvi. A segunda é quando Deus fala. Essa não precisa de compreensão, porque quando Deus fala nós compreendemos. Compreendeu isso? Então quando Abacuque estava orando, Deus pode até falar, mas ele estava tão confuso que não entendeu. Só que houve um momento que ele falou assim, ó: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. E quando ele ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele temeu e tremeu. A única coisa que faz nos tremer na espiritualidade é a palavra. Quando Abacuque ouviu a voz de Deus, ele sobe na torre. E quando ele sobe em cima da torre, ele diz a expressão do cântico: que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, nem o fruto na vide, e as vacas desçam no curral, e não há mais alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Arrependimento produz esperança. A palavra produz esperança. Abacuque, quando ouviu a voz de Deus, ele entendeu que era possível haver uma restauração. Que tipo de voz que nós temos ouvido? A voz do jardim? A voz da serpente que falou aos ouvidos de Eva? Que tipo de voz que nós temos ouvido? É preciso entender que a voz de Deus é que provoca esses efeitos em nós. Precisamos estar sofregados na espiritualidade para que possamos compreender. Além do arrependimento da palavra de Deus, da primazia da palavra, do arrependimento, nós precisamos então entender que tipo de adoração que estamos adorando a Deus. Qual é a essência da nossa adoração? E como que Abacuque descobriu isso? Convocando uma solenidade. Quando é que veio o avivamento? Quando o arrependimento aconteceu, perceba o que diz o texto: e veio Deus de Temã. E veio Deus de Temã. E quando é que Deus veio? Quando houve o arrependimento e quando Abacuque ouviu a palavra. Aí Deus veio de Temã. Sabe quando Deus virá sobre nós para restaurar a nossa espiritualidade? Quando houver arrependimento genuíno, quando
solene que agrada a Ele, quando ouvirmos a palavra, quando Ele está falando conosco, aí Deus vai vir para nos restaurar. Como é que nós vamos fazer para entender isso? Como é que nós vamos fazer para entender isso? Nós vamos nos reduzir no quebrantamento. Terceiro, além do arrependimento, além de ouvir a palavra, além de prestar solenidade ao culto, é preciso se despedaçar no quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito alegra a Deus. Um coração contristado e aflito agrada a Deus. Nós precisamos nos despedaçar, nos quebrar inteiramente em pedaços, para que haja esse motor móvel de Deus volte a se mover a nosso favor. Eu estou tão aflito como o profeta Abacuque nesses dias, que os meus olhos veem as letras da Bíblia. Eu fico a todo tempo tentando entender o que está acontecendo nesse contexto que a gente tem vivido. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho um desafio para vocês agora. Nós vamos ficar de pé e eu tenho um desafio para vocês agora. Eu vou parar aqui, eu tenho mais ainda 5 pontos. Quero fazer algumas perguntas para vocês, para que Deus possa mudar o quadro do que está acontecendo. Cadê o irmão André? Foi embora? O irmão André está aí? Vem cá, irmão Fabiano e pastor Michel. Pega um microfone aqui para nós, por favor. Vou tomar mais 5 minutos de vocês, gente, para nós entender o que está acontecendo aqui. O que Deus quer falar conosco aqui. Qual é a revelação que Deus tem para nós dentro desse texto? Eu tenho um desafio para você que quer e que acredita que Deus pode mudar a nossa espiritualidade, que Deus pode ser como um motor móvel de mover a igreja nesse tempo de crise. Satanás não vai com seus plenos pulmões infernais gritar para a igreja se calar, que nós não vamos calar. Nós não vamos. Ele pode até usar todas as armas infernais que ele tiver lá e todas as correntes infernais que ele tem para tentar nos parar, que ele não vai conseguir. Como o profeta Abacuque, no seu grito de lamento, viu Deus vindo de Temã, nós também vamos ver. Nós vamos ver, pastor Michel, porque eu acredito numa igreja genuína, numa igreja autêntica, numa igreja viva. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Vem aqui o irmão do teclado para nós aqui, por favor. Eu vou pedir que você, durante 5 minutos, isso aqui é um desafio que eu faço diariamente, nos meus atritos e conflitos e relações com Deus. Nós vamos dobrar o joelho durante pelo menos 5 minutos, talvez é algo que você não está acostumado a fazer. E nós vamos orar aqui, pastor Michel, a Fabiana e o pastor Michel vão me ajudar. Vai acontecer uma ruptura no inferno. Nós vamos recuperar a identidade da igreja. Ela não vai ficar como está. E eu não estou dizendo da igreja Sansei, não. Eu estou falando o contexto do cristianismo. Eu estou pregando para o contexto. Eu não estou dizendo uma igreja específica. Eu estou dizendo para o contexto. Olhe para cá. Eu quero fazer algumas perguntas para você antes de você dobrar o joelho. Você tem sede de Deus? Você tem? Você tem fome de Deus? Você tem? Você tem, jovem? Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Você anseia pelas torrentes das águas do Espírito Santo? Você anseia? Porque se não houver esses anseios, não há como ter restauração espiritual. Não há como. Não há como. Quando Deus responde o profeta, ele viu a glória de Deus manifestada. Para vermos a glória de Deus se manifestada, como Abacuque viu Deus vindo de Temã, é preciso que haja essas vertentes que falamos aqui. Nós vamos dobrar o joelho 5 minutos, nós vamos orar. Nós vamos orar, porque ou Deus recebe o nosso culto, ou Ele não responde. Deus precisa entender que estamos aqui para adorar, gente. Eu estou quebrantado aqui como o profeta Abacuque. Eu creio que Deus pode mudar o cenário. Eu estou cheio de Deus. Eu acredito que Deus vai ouvir a nossa oração. Dobra o joelho aí. E vamos começar a clamar agora. Vamos começar a clamar como o profeta Abacuque, para que haja avivamento, para que haja restauração espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aramandoria calabachora calabandou. Oh Deus. Ah, Pai, nós estamos como o profeta Abacuque aqui nesta noite, para clamarmos a Ti, Senhor, por uma restauração. Nós queremos que o Senhor venha restaurar os nossos dias como nos dias passados. Nós queremos que o Senhor venha ao nosso encontro como o Senhor veio nos dias do profeta Abacuque. Venha avivar tua igreja, venha avivar tua igreja, venha restaurar sua igreja. Oh Senhor, nós precisamos dessa restauração. Ore com a alma, ore com o espírito, ore com toda a tua força, ore com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo que há no teu espírito. Até quando, Senhor, teu povo vai clamar? Até quando, Senhor, o Senhor vai ocultar a tua face nesse tempo de intensas crises espirituais? Oh Deus, nós queremos avivamento, nós queremos voltar a sentir a tua presença como sentíamos. Fabiano, desce ali no seio da igreja e começa a orar. Pode pegar o microfone, desce ali e ora lá no meio da igreja. Pode descer lá, pode descer. Eu quero ver Deus, eu preciso ser fome, sede de Deus. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Olha, Deus Santo, para nós, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Oh Deus querido, amado, olha, Senhor, Deus querido, para aqueles que têm Te buscado, Senhor, aqueles que têm Te adorado em espírito e em verdade, Senhor, e ajuda, Pai, aqueles que não têm, Senhor, desperta, Senhor, a Tua igreja, Pai, levanta, Senhor, uma geração que Te adora, Senhor, uma geração, Pai, que busca, Senhor, a Tua presença, Pai. Oh Deus Santo, enche nosso ser, Senhor, tira, Deus Santo, amado, toda frieza, Pai, espiritual. A oração ainda é o elemento que faz Deus levantar do trono. Nós cremos, Pai, em Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor, no Teu poder, Pai. Visita o Teu povo, Senhor, nessa noite, Deus. Nossa alma está seca, Senhor. Está sedenta, meu Deus. Pidibianda, mandoia, calaia, show. A Tua voz, Senhor. Takaiaia, mandoria, viriaria, calachai. Senhor. Tudo bioria, mandoria, calabanchou. O diabo não vai esfriar a igreja de Deus. Espírito Santo, abre os nossos corações, Senhor, abre a nossa mente, Deus. Coloca o arrependimento genuíno em cada coração, Senhor. É tempo de nos arrependermos. Vamos colocar a cara no pó. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Restaura a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor. Nós queremos nos entregar diante de Ti, Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos dias, Senhor. Amamos, Senhor, e não Te ouvimos, Deus, a Tua resposta, Senhor. Ah, Jesus, mas é só o Senhor, Pai. É só Tua misericórdia, Senhor, para nos atrair novamente, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, o Teu povo está sedento, Senhor. O Teu povo Te clama, Senhor. O Teu povo tem sede de Ti, ó Deus. Nós não queremos entrar aqui novamente apáticos, Senhor, frios, Senhor, dispersos, Senhor. Nós não queremos mais isso, Senhor. Sacia nossa alma, Deus, nessa noite. Que
quebra os guiões dos infernos, Senhor. Tudo aquilo que tem nos cegado, Deus, que tem tampado os nossos ouvidos, que tem nos desviado dos teus caminhos, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, na agonia de nossa alma, Deus. Nós precisamos, Senhor, nem que seja de uma gota, Senhor, da tua graça, do teu poder, Deus. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. O mundo condoroso, Viribianda la caia abandonó, ya la abandonó. Viviria mandoria carai, la abandonó, viviria una mandoso. Oh Deus, nós nos arrependemos do pó. Nós nos arrependemos do pó. Venha restaurar os nossos dias, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, nessa noite. Perdoa a tua igreja, Deus. Perdoa a tua igreja, Senhor. Espírito de Deus, nos aviva, Senhor. Calabandoria, Chibirio, Mandarai. Fogo Santo, desperta-nos, Senhor. Akai, Avandara, Shai. Ubio, Mandoro, Calabandaya, Show. Oh Deus. Deus está gerando em nós arrependimento. Deus está gerando em nós quebrantamento. Deus, nós não queremos falso fogo, Senhor. Nós não queremos emocionalismo, Deus. Ore com a tua alma, ore com o teu entendimento, ore com toda a tua força. Úteis, supérfluas, Senhor. Nós queremos, meu Deus, a tua presença verdadeira, real, Senhor. Converte os nossos corações, Deus. Converte os nossos corações, Senhor. Oh, Espírito Santo, ore por mim. tem misericórdia de nós, Senhor. Opere, Jesus. Leve pra Deus tudo aquilo Espírito Recebe avivamento. que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Oh, Deus. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Jesus. Capacita ainda mais teu filho na pregação da tua palavra, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, sabe quanto ele anseia, o quanto ele tem tido sede da tua palavra, e o quanto ele tem almejado, Senhor, que haja uma transformação e uma mudança no seio da tua igreja. Capacita o teu filho com mais unção, capacita o teu filho com mais autoridade, reveste ele do teu poder agora. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Teu filho tem o desejo de fazer a diferença. Ele quer fazer a diferença nesse tempo, Pai. Oh Deus, faça a leitura do coração do teu filho, que tanto almeja ver a diferença. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Oh Pai, levanta ele, Deus, com grande autoridade. Deus está trabalhando no silêncio aqui nesta noite. Você não pode estar vendo, mas está havendo um mover aqui. Espírito Santo, ore por mim. Ô Mateus, leve pra Deus tudo dá um abraço aquilo nesse beijo aí que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo.